Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica, tá ok? Acesse o nosso site academiadoexpositor.com.br e lá você vai ter uma equipe de mais de 15 docentes e você, quando acessar a nossa plataforma, você vai ficar surpreso com as disciplinas que nós temos lá. Nossa, uma diversidade de disciplinas que você não vai encontrar no seminário teológico. Algumas disciplinas, como a história da pregação, nós fizemos isso em 25 vídeos, e outras disciplinas maravilhosas que estão lá, como Teologia Bíblica da Pregação e da Adoração, com Rachel York, né, que é o professor de pregação do Southern nos Estados Unidos, e outros tantos que estão lá para abençoar a sua vida, ok? Vamos lá, hoje eu queria falar um pouco sobre essa obra, Preaching and Biblical Theology, do Edmund Clowney, tá? Essa obra não foi traduzida para o português. O que nós temos em português é a obra do Edmund Clowney sobre o Pregando Cristo em toda a Escritura. Né? Mas essa obra aqui, que trata da pregação e da teologia bíblica, quando eu falo de teologia bíblica, eu estou falando de pontes para a história da redenção, conexão de toda a história bíblica com a redenção, esse esforço, né? Essa obra não foi traduzida ainda, tá? Então, eu conclamo as editoras que façam isso urgentemente. Bom, para eu falar um pouco dessa relação da pregação e da teologia bíblica, falar de Edmund Clowney, eu queria destacar nesse vídeo, para você entender essa obra, um pouco da história da teologia bíblica, né? Eu vou usar aportes que estão editoriados no Four Views on Preaching Today, por Scott Gibson, né? E tem um texto do Brian Chappell que vai falar exatamente sobre isso, ok? Bom, a teologia bíblica, como uma disciplina fortalecida e pavimentada para o uso da pregação e dos estudos, né? Não só da pregação, mas como ferramenta hermenêutica em geral para o professor, enfim, essa disciplina foi reestruturada, né? Então, e tem pouco tempo essa reestruturação, né? Por volta de 50 anos. Né? Então, nós tínhamos uma defasagem muito forte nas conexões de todo o cânon sagrado com a história da redenção. Né? E a teologia bíblica, ela tem essa finalidade de unificar todas as escrituras em torno da obra redentora de Jesus Cristo, como eu tenho falado aqui em outros vídeos, né? Diante das novas hermenêuticas, novas formas de interpretar as escrituras, nós carecemos muito de uma robustez de conexão com a história da redenção. Porque se você olhar, por exemplo, a teologia da libertação, ela vai trabalhar com um tipo de redenção política, social, que passa muito longe de todo o plano da história da redenção. Né? E então nós temos aí um resgate dessa disciplina de teologia bíblica. Ela estava um pouco fora dos trilhos, né? Essa teologia bíblica energizou a pregação reformada, né, no século XVI, né? Mas os teólogos liberais, na pós-reforma, sequestrou aspectos chave da teologia bíblica, gerando um certo ceticismo e um uso inadequado da teologia bíblica. Né? Então, nós temos aí, 50 anos para cá, trabalhos como do Edmund Clowney, trabalhos como do Sidney Greidanus, John Sanderson, que são pregadores do final do século XX,
resgatando essa unidade das Escrituras, apontando para os pais da igreja, que muitos deles buscaram a centralidade do Evangelho na interpretação, na aplicação, na exegese de toda a Escritura Sagrada. Então, esse resgate que aconteceu na Reforma e acontece agora de 50 anos para cá, é um resgate importantíssimo. Voltando à questão da Reforma, Lutero e Calvino, eles trabalharam muito nesse sentido, e o trabalho dos reformadores de primeira geração e segunda geração foi exatamente resgatar essa grande história, essa metanarrativa, essa história redentiva. Agora, é claro que cada teólogo em sua época traz contribuições, mas eles não são capazes de contribuir conforme tudo que nós precisávamos. Então, cada teólogo em sua época traz alguma contribuição que vai fortalecer a robustez da teologia bíblica, Então, os reformadores holandeses também, eles vieram e revisitaram a teologia bíblica, influenciaram, por exemplo, os puritanos, como Jonathan Edwards, que trabalhou muito a questão das afeições religiosas, que foram estimuladas pelo evangelho redentivo que unificava toda a Bíblia em torno da história da redenção. Então, nós temos aí uma história também em Gerhard Voss. Gerhard Voss agitou novamente a disciplina de teologia bíblica. Então, você consegue imaginar na história que a teologia bíblica, essas conexões textuais com a história da redenção, ela passa por altos e baixos, Então, o Gerhard Voss, ele consegue fazer com que essa disciplina voltasse a pulsar novamente, E aí, essa trajetória combina também com influências liberais que sempre tenta buscar trazer a teologia bíblica para uma análise anti-sobrenaturalista, levando sempre para interpretações puramente sociais das Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos advogar uma teologia bíblica que trabalhe limites canônicos, porque a teologia bíblica foi trabalhada em períodos intercalados, foi trabalhado muito longe desse limite canônico, Então, a teologia bíblica foi usada como uma arma do liberalismo. Só que de 50 anos para cá, o próprio Edmund Clowney, Sidney Greidanus e outros, como atualmente nós temos o Bryan Chapell, eles estão resgatando essa doutrina, essa história da redenção para a pregação, para o ensino, mas trabalhando muito os limites canônicos. É o que o Kevin Van Hooser vai falar em suas obras, que já foram muitas delas traduzidas aqui para a editora Vida Nova, Ele vai trabalhar uma teologia trinitariana com limites canônicos, em contraposição a George Lindbeck, que vai trabalhar uma questão mais histórico-cultural, linguística, mas sem o fechamento canônico, que é muito importante. Tá, ok? Então, o evangelicalismo ganha com a teologia bíblica, Décadas de 60 e 70, essas vozes, como eu acabei de falar, o próprio Don Carson, o próprio Edmund Clowney e outros, como o próprio Timothy Keller também, hoje trabalha muito a teologia bíblica. Então, da década de 60 e 70 para cá, nós temos aí um crescimento em obras na área de teologia bíblica. Nós temos bons teólogos nessa área, como Sinclair Ferguson, o Stephen Brown, nós temos
o Tony Mérida, Jerry Bridges, nós temos aí o Danny Akin e outros, Timothy Keller, são teólogos importantíssimos para tirar da mão dos liberais aquilo que pertence ao povo de Deus. É a história do povo de Deus. O drama da redenção, cercado pelo cânon sagrado, é a nossa história. É ali que nós entendemos a nossa natureza pecaminosa e o nosso futuro glorioso com o Senhor Jesus Cristo, como o Rei que nos governará. Então, isso deve ser trabalhado muito pelos pregadores. Tá? Essa obra ela vai destacar tudo isso que eu falei, agora condensadamente, de forma didática. Ele vai trabalhar aqui, né, o conceito de teologia bíblica, né? Ele vai trabalhar aqui a teologia bíblica e a autoridade da pregação, né? A pregação como a pregação da palavra de Deus, e vai dar exemplos, né? O Edmundo Clowney trabalha com exemplos que vão cercando, que vão criando aqui as teias, né, redentivas em toda a Escritura Sagrada. Tá ok? Bom, faço figa e oro para que as editoras publiquem essa obra, porque o Edmundo Clowney faz parte de um exército de teólogos que estão lutando para resgatar a teologia bíblica do lugar que ela nunca deveria ter saído, né? Então, historicamente falando, ela foi trabalhada pelos reformadores. Os reformadores holandeses influenciaram Jonathan Edwards para trabalhar as afeições religiosas, cercado pela teologia bíblica, pela história da redenção. 50 anos para cá, nós temos aí homens como o próprio Clowney, como John Casson e outros que estão também revigorando essa disciplina, e essa disciplina tem sido vista hoje como um ponto focal, né? Então, nós começamos a analisar as demais disciplinas teológicas com um ponto focal na teologia bíblica, não desprezando a teologia sistemática. Cada uma tem a sua função, mas a teologia bíblica ela tem sido esse ponto focal, unificador dessa grande história da redenção. Tá bom? Bom, que Deus te abençoe. Se você puder dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações, eu agradeço muito. academiadoexpositor.com.br. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.